Olá! Já pararam para pensar que livros bem antigos, de quase um século atrás, podem ter as respostas para os nossos problemas mais urgentes de hoje? Parece estranho, né? Mas é exatamente essa a ideia por trás do que a gente vai ver agora. Regionalismo reconfigurado. Vamos mergulhar nisso. Olha só essa imagem. À primeira vista, parece só uma foto histórica. Um trabalhador em Cuba nos anos 40. Mas e se for bem mais do que isso? E se essa cena for o ponto de partida para a gente entender toda uma rede de conexões globais que envolve terra, trabalho e dinheiro? É por aí que a nossa análise começa. Essa fotografia, então, é a nossa porta de entrada. Naquela época, pensadores como o antropólogo cubano Fernando Ortiz já diziam: uma plantação de açúcar não é só uma fazenda. É um organismo vivo supercomplexo, um sistema inteiro que junta terra, máquina, gente e capital. Isso nos leva a uma pergunta central. E se aqueles livros antigos, meio esquecidos, escritos lá durante a Grande Depressão, tivessem uma relevância absurda para o nosso mundo de hoje? E se eles já estivessem, de certa forma, diagnosticando os problemas que a gente enfrenta agora? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa olhar para um gênero literário antigo, o regionalismo, de um jeito totalmente novo. A proposta não é só reler as histórias, é descobrir o que elas estavam de fato documentando, nas entrelinhas. Vamos lá. O jeito tradicional de ver o regionalismo era pensar nele como uma literatura sobre folclore, sobre costumes locais. A ideia era que esses livros ajudavam a definir uma identidade nacional, sabe? Geralmente colocando o campo contra a cidade, a cultura contra a natureza. Mas essa visão é um pouco limitada. E é aqui que entra o conceito-chave de Gianfranco Selbas, o regionalismo ensamblado. Atenção, isso não é um gênero novo de literatura, é um novo jeito de ler. Uma lente diferente para olhar para essas obras, como se elas fossem mapas que revelam toda uma rede de relações que a gente não enxergava antes. O ponto crucial é esse aqui, como diz a citação. A literatura não está só lá, passiva, refletindo o mundo. Ela é, na verdade, uma ferramenta ativa, uma forma de pensar, de trabalhar e até mesmo de moldar o mundo material. Isso muda completamente o jogo, certo? Agora vamos para os exemplos práticos para ver como isso funciona. A crise econômica dos anos 30 fez com que vários autores começassem a documentar o impacto brutal da extração de recursos em suas regiões. A gente vai focar em 3 casos: petróleo, bananas e borracha. Primeiro, a Venezuela e o petróleo. O autor Henrique Bernardo Nunes criou um conceito muito forte para descrever o que ele via, o transe extrativo. A ideia é que a febre do petróleo não estava só mudando a paisagem, mas a própria alma, a própria mente do país. Então a gente tem a commodity, que é o petróleo, a região, que é a Venezuela, e a conexão oculta é esse tal de transe extrativo. Basicamente, a ideia de que essa economia de extração pode meio que hipnotizar e reconfigurar uma sociedade inteira. E quem diagnosticou esse transe foi Henrique Bernardo Nunes. Ele não era só um escritor de ficção, ele era um observador afiado de como a economia do petróleo estava, de fato, virando a Venezuela de cabeça para baixo. E para descrever isso, ele precisou criar uma nova linguagem. Agora, a gente pula para Costa Rica, para o universo das bananas. A autora Carmen Laira percebeu que ali existia uma montagem, um sistema bem complexo. Grandes áreas de uma única cultura, controladas por empresas estrangeiras, o que causava uma ruptura total entre as pessoas e a natureza e, claro, muita exploração e resistência. A Carmen Lira nos deu outra imagem poderosíssima: o extrativismo vascularizado. Pensem nisso como um sistema de veias. As plantações funcionam como veias que sugam todos os recursos e o valor da terra, bombeando tudo para fora, para os mercados internacionais. É uma metáfora muito, muito precisa. E quem era Carmen Lira? Bom, ela era jornalista, educadora, militante comunista, ou seja, ela usava a escrita não para contar historinhas bonitas sobre o campo, mas como uma arma para denunciar as injustiças, para dar voz a quem era explorado. O nosso terceiro e último conceito é talvez o mais denso, mas muito interessante: a semiose da extração. É a ideia de que o próprio ato de escrever, de dar nome às coisas, de fazer mapas, faz parte do processo de exploração. A linguagem vira uma tecnologia de controle. Isso nos leva direto para a Amazônia colombiana, na época do ciclo da borracha. O autor César Uribe Piedrahita sacou que a linguagem, os mapas, os contratos, os relatórios,
não estava só descrevendo a extração. Ela era uma ferramenta fundamental para que a extração pudesse acontecer. O Uribe Piedrahita era médico e intelectual. Ele foi para a Amazônia e o que ele viu o chocou. Ele documentou o impacto devastador da indústria da borracha, não só como um problema econômico, mas como uma doença, uma patologia mesmo, que afetava as pessoas e o meio ambiente. Ok, mas por que tudo isso importa hoje? Porque essas ideias, nascidas há quase 90 anos, são, na verdade, super atuais. Elas nos ajudam a escrever uma espécie de história do nosso próprio tempo. Vamos ver como? A gente pode traçar uma linha direta. A lógica da extração, que se intensificou na crise econômica dos anos 30, é, no fundo, a mesma lógica que hoje nos joga na crise climática. O contexto mudou, mas o sistema, por baixo dos panos, aquele que esses autores já tinham percebido, continua aí. E isso se conecta com um termo moderno bem importante, o capitaloceno. A ideia de que não é a humanidade como um todo, mas um sistema econômico bem específico, o capitalismo, que é o grande motor das mudanças no planeta. O que o Salgué diz é que esses escritores dos anos 30 estavam, sem saber, escrevendo os primeiros capítulos da história natural do capitaloceno. E assim a gente chega na nossa conclusão. A grande proposta aqui é enxergar esses escritores não como simples contadores de histórias, mas como diagnosticólogos. Pessoas com uma visão aguçada, que identificaram um sistema global que só estava começando a mostrar suas verdadeiras consequências. Então, a grande lição é esta. Quando a gente relê esses trabalhos com esse novo olhar, a gente não entende só o passado. A gente ganha, na verdade, uma ferramenta poderosa para analisar o nosso próprio presente. Eles nos deram a linguagem para ver as conexões que formam o nosso mundo. E para fechar, fica uma pergunta no ar, né? Se Nunes, Lira e Uribe Piedrahita usaram a literatura para mapear a máquina complexa da época deles, quem ou o que está fazendo esse trabalho essencial de mapeamento hoje em dia? O que será que a gente não está conseguindo ver? Fica aí a reflexão. Valeu pela companhia.